Amém? Ó, depois alguém perdeu um cartão aí. Procure depois a pastora Patrícia ali, tá bom? Combinado? Pegue sua Bíblia, por gentileza. Pegue sua Bíblia, por favor. Obrigado, evangelista Esther. Pegue sua Bíblia, por favor. Queremos louvar a Deus pela vida do pastor Silvano. Cadê ele? Saiu? Tá para as crianças lá. O pastor Silvano ministrou uma palavra muito abençoada no primeiro culto. E eu louvo a Deus. Deus usou grandemente a vida do pastor Silvano semana passada. Olha isso, queridos. Olha o que Deus faz. Nós estávamos arrecadando aqui material para enviar para o Rio Grande do Sul. Falamos lá com o pastor Isaac Salete, presidente da convenção. Eu estava preocupado, eu queria fazer alguma coisa. Não sabia o que fazer ainda, pastor Sebastião. Não sabíamos. A nossa equipe aqui começou em ação, né? Várias pessoas doaram. E aí ele me ligou: pastor Azéias, estou sabendo que tem um material para levar para o sul, nós vamos levar um caminhão para lá, nossa empresa vai levar um caminhão para lá. Conversando com ele, eu falei com ele: vai para onde esse caminhão? Ah, pastor, vai para o sul. Pastor, eu vou vai lá para o sul, para algum local lá. Eu falei: conversa com o seu patrão, Deus vai te usar aí, para que ele envie esta carga para os nossos irmãos do nosso ministério de Madureira, lá em Paraubé, no Rio Grande do Sul. Ele falou: pastor, vou falar com eles. Foi na diretoria, conversou com a diretoria lá, e a diretoria autorizou ele a conduzir a carga para onde nós aqui da Assembleia de Deus do Gama Leste indicássemos. Ele pegou o caminhão aqui, mais um motorista, e foi até Paraubé. O vídeo dele, eu depois vou mandar, ver se eu consigo terça-feira passar para a igreja. Levou lá na mão do pastor centenas de cestas, várias água, muito material. Ou seja, foi um caminhão de 22 toneladas, queridos, que foi enviado ali para o Rio Grande do Sul, para os nossos irmãos, e eles ficaram muito felizes. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus, amém, queridos? Então louvamos a Deus, pastora Patrícia, pela vida do pastor Silvano. Ele está aqui ministrando ao lado, mas com certeza isto é instrumentalidade do Senhor, amém? Eu peço a você que abra sua Bíblia em 2 Samuel, por favor. 2 Samuel, capítulo 6. Eu quero introduzir aqui uma palavra, falar apenas uma introdução de uma palavra aqui hoje. Mas eu quero muito a sua atenção sobre isso. Pare um pouquinho o que você está fazendo. Por favor, se acalme, aquieta um pouquinho. Estou vendo essas pessoas um pouco meio agitadas. Calma um pouquinho. Respira um pouco. Deus, às vezes, Ele quer falar com a gente de uma forma muito especial. Muito especial. Eu tenho mudado um pouquinho a dinâmica do culto esses dias, até porque eu quero ouvir alguns irmãos, né, distribuir um pouco mais as saudações, né, ouvir um pouco mais nosso sobre isso. Isso é bom às vezes. Perdemos um pouquinho o tempo da palavra, mas é bom às vezes ouvir um pouco, sentir um pouco como é que está a igreja, né, deixar que os irmãos falem um pouco. Isso é muito gostoso. Então a palavra vai ser um pouco mais reduzida, mas eu quero te dizer, Deus vai falar algo muito importante ao nosso coração. Presta atenção no que Deus tem falado comigo. Escute isso. Olha para cá, por favor. Uma vida que não se sacrifica por algo, que não se permite em determinados momentos abrir mão de algumas coisas para obter outras, pode ser uma vida muito vazia, muito complicada. Nós vivemos às vezes e fazendo com que a vida aconteça de forma natural, sabe aquela coisa natural? Vamos levando a vida com as oportunidades que vão surgindo, com as coisas, e eu vou deixando a vida me levar, como diz, deixando as coisas acontecer. Pode ser uma coisa muito perigosa. Eu estar sempre aproveitando as oportunidades únicas que vêm à minha frente, pode ser uma coisa muito perigosa. Em outras palavras, quando eu não me sacrifico por algo, e nós estamos falando sobre santificação esse ano. Santificação é um sacrifício pessoal. Santificar dói. Hoje eu estava à mesa com o pastor Josué, e ele falou comigo: pastor, 40 dias hoje. E ele falou algo que ele fez. Sacrifício. Não foi fácil.
Não foi fácil. Nós, queridos, precisamos entender a relevância de abrir mãos de algumas coisas para obter outras. Fala comigo, repita isso, fala: abrir mão de algumas coisas para obter outras. Jesus, ele dá alguns exemplos, e dentre os exemplos que ele dá é exemplo de um homem que vai em uma terra, descobre que naquela terra tem o quê? Tem um tesouro. O que ele faz? Vai lá, vende tudo que ele tem e volta e faz o quê? Compra a terra. Ele sacrifica o que ele tem, o que ele possui, porque ele precisa daquilo. Então escute isso, queridos. A vida de um servo de Deus, ele exige renúncia de algumas coisas. A igreja que não entende o valor de renunciar a algumas coisas em detrimento de outras, não pode ser uma igreja espiritual. Não tem como ser uma igreja espiritual. Tenho falado com a igreja aqui, e você, às vezes me dói ao ver pessoas que chegam na igreja e não tem coragem de ajoelhar. Ele está saudável, mas ele não tem coragem de ajoelhar para orar. Não tem coragem de falar com Deus. Ele não consegue fazer isso. As pessoas têm dificuldade de abrir mão de alguma coisa tão simples. E aí a gente vai levando para outros níveis. Mas observa o que aconteceu aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre a arca. Eu quero só te dar uma pincelada aqui, para te mostrar algo muito relevante, o que foi que Davi fez. 2 Samuel capítulo 6, versículo 8 em diante. Vamos ler do versículo 8. Eu vou ler até o versículo 23, tá bom? Melhor. Isso, vamos até o versículo 23. Esse texto é muito lindo, vamos lá. Pode colocar no telão? Pode ser essa versão mesmo. E Davi se contristou porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje, até o dia que foi escrito esse texto. O que foi rotura aqui? Volta um pouquinho aqui. Eu estou traduzindo para você. O que foi rotura aqui? Uzá, né? Ele foi tocar na arca ali. Ele foi fazer algo. Ou melhor, dois homens foram tocar na arca de forma imprópria e eles morreram. Eles foram. Uzá, ele foi tocar na arca ali e ele morreu. Está no versículo de número 7. Ele tentou socorrer a arca de uma forma imprópria e Deus o matou. Ele morreu. E daí Davi ficou irritado por isso, porque ele queria fazer algo legal. Eu vou te mostrar daqui a pouco. Ele queria fazer algo relevante. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Olha a pergunta de Davi: como virá a mim a arca do Senhor? Davi identificou alguma coisa relevante para a vida dele. Ele identificou algo que era importante para a vida dele. Próximo. E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o Giteu. Versículo 11. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o Giteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados. Observe esse detalhe, queridos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parar, sacrificar, celebrar, agradecer. Sacrificar, celebrar e agradecer. Próximo. E Davi saltava com toda a sua força diante do Senhor, e estava Davi cingido com um éfode de linho. Assim Davi e toda a casa de Israel
fizeram subir a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziu a arca do Senhor, a puseram no seu lugar. Introduzida a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi lhe armara. Presta atenção que ele armou uma tenda para ela. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos. Eu vou ficar até aqui. Tem mais coisa legal, mas eu vou ficar até aqui. Dá para a gente poder abstrair o que eu quero falar aqui hoje. Amém? Eu quero que você apenas diga comigo assim: Senhor, o que é relevante para a minha vida? Faz mais uma vez essa pergunta a você mesmo, vai. Senhor, o que é relevante para a minha vida? Ou o que é mais importante para a minha vida, Senhor? O que é mais importante para a minha vida? Querido Espírito Santo de Deus, por favor, fale conosco. Instrua-nos, dê-nos sabedoria, dê-nos graça, dê-nos discernimento na Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vai ser uma palavra rápida, se assente, por favor. Quando você pega a Bíblia Sagrada, você vai ver aqui no livro de Samuel, que estamos em 2 Samuel. Mas se você voltar lá, no começo de 1 Samuel, a arca vai ser retirada do meio do povo. Eu quero te perguntar, olha para cá, por favor, o que significava a arca para o povo de Israel? Me ajuda, o que significava a arca? Fala, a presença de Deus. Vamos mais uma vez, o que significava a arca? A presença de Deus. Ela significava a presença de Deus. Naquele dia fatídico em que Israel perde a guerra para os filisteus, Eli morre. Perde a coroa. Perde-se a arca. Os israelitas perdem a guerra e são envergonhados. 5 tragédias do mesmo dia. E a arca é levada embora. Os filisteus pegam a arca e levam embora. Não é isso que faz você vencer? Vou levar embora. Não é isso que faz você ganhar? Vou levar embora. Não é isso que faz esse povo tremer e ficar? Vou levar embora. E a arca foi levada, foi embora. Os filisteus levaram a arca. Bem, passaram o seu tempo, a história vai narrar que os filisteus começaram a ter doenças, câncer, uma série de problemas que começou a ter por causa da arca. Eles pegaram a arca e falaram, não queremos ela aqui. A arca no lugar errado dá problema. E levou a arca para uma outra casa. Se você pegar a sua Bíblia, você vai identificar que ele pegou a arca e levou ela para a casa de Abinadab. Está lá em Samuel, 1 Samuel capítulo 7, versículo 1 e 2. E na casa de Abinadab, ela ficou por 20 anos. Fala comigo, 20 anos. A arca foi levada para Abinadab e ela ficou 20 anos ali guardada na casa. Eles consagraram um sacerdote ali, alguém para poder cuidar da arca, e ela ficou ali por 20 anos adormecida. Bem, Davi ficou sabendo da arca, da história da arca, da relevância da arca, como a arca era importante. Ele começa um preparativo para trazer a arca. Quando você vai lá para 1 Crônicas capítulo 13, você vai ver o detalhe do que Davi fez para trazer a arca. Ele manda construir carros novos. Ele pega juntas de bois que nunca trabalharam. Ele começa a fazer uma engenharia para trazer a arca. E aí ele se prepara e vai lá buscar a arca. Eu não vou entrar nos pormenores aqui, porque isso vai ser assunto para outro tempo.
Quando ele pega a arca, coloca a arca no carro ou de boi, e vem trazendo a arca, em determinado momento, os bois tropeçam. Os bois tropeçam, e alguém, entendendo a relevância da arca, vai tentar segurar a arca. Morre na hora. Davi se entristece grandemente. Presta atenção para cá, olha para cá. Por que se entristece? Estou tentando fazer algo certo. Estou tentando fazer o melhor. Me interesso pelas coisas de Deus. Isso é relevante. Porém, ele estava fazendo da forma errada. Ele esqueceu de detalhes muito simples, que para tocar naquela arca tinha que ser alguém separado. Não podia ser qualquer um. Escute isso. Não poderia ser de qualquer forma. O ritual não estava em cima de ser madeiras novas, carruagem nova, bois não era esse o problema. Era quem e como estava conduzindo a arca. E aí ele fala, então deixa ela aí. E ela entra na casa de Obed-edom, lá no capítulo 6, 2 Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 10. E olha que interessante, queridos. Olha que interessante isso, queridos. Ela entra, ela ficou quantos anos na casa de Abinadab? Quantos anos? 20 anos. O que aconteceu com a família de Abinadab? Nada mudou. Primeira coisa que eu quero falar com você: se você não entender a relevância do que você tem, nada vai mudar em sua vida. Escute isso. Se você não entender a relevância do que você está sendo exposto, nada vai alterar na história da sua. Você vai entrar na igreja, sair da igreja, vai ler a Bíblia e nada será mudado. Absolutamente nada. Essa mesma arca entra na casa de uma família, e em 3 meses Deus muda a sorte daquela família. A partir do versículo de número 10. A Bíblia diz que no versículo 8, a partir do versículo 10, fala que, 11 melhor, a arca gerou uma bênção extraordinária, abundante naquela família. Aí Davi está lá na fortaleza, está lá em Jerusalém, e ele ouve que em 3 meses Deus abençoara aquela terra, abençoara aquela família. Ele fala, eu vou buscar a arca. Ele vai ler, ele vai buscar informação, ele vai consultar os mais antigos, ele vai fazer uma pesquisa. Quando você pega lá 1 Crônicas, capítulo 13, olha que lindo diz o versículo 13. Logo depois de realizar uma consulta, ele vai fazer pesquisa, perguntar como é que se faz. Irmãos, escute isso aqui. Eu vou pegar apenas esse ponto aqui para poder dizer algo para você aqui hoje. Não é o que você está fazendo, não é o quanto você está fazendo. Eu estou lendo 10 capítulos, eu estou orando tanto tempo. Não é isso, queridos. É como nós estamos fazendo. É como está o nosso coração, a sinceridade do nosso coração diante daquilo que estamos fazendo.
Sentei com um músico um tempo desse atrás. Um músico extraordinário, excepcional, era um contrabaixista, tocava muito, muito. E eu falei com ele, e ele perguntou: pastor, por que a minha vida está uma desgraça? Minha vida está uma tragédia, pastor. A esposa dele estava internada no hospital de base havia um tempo e ninguém descobria o que era. Uma doença que ela estava definhando e ninguém entendia o que estava acontecendo. Eu chamei com ele, vamos tomar um café. Sentei com ele e falei assim: o que você faz? Ele falou: pastor, eu trabalho, eu corro atrás, pastor, eu sou assim. Ele começou a explicar a vida dele para mim. Eu falei: e o que mais você faz? Pastor, eu toco. Eu sou um contrabaixista muito relevante. Ele tocava baixo por música, por partitura. Então as bandas queriam ele em todo lugar. Eu falei: me diga um pouco mais. E eu fui conversando com ele. Olha para cá. Ele chegou para mim e falou o seguinte: quando eu fui conversando com ele e apertando um pouco, perguntando algumas coisas, ele falou: pastor, eu já peguei o contrabaixo da igreja, e ao terminar de tocar, eu saí com esse mesmo contrabaixo para tocar em uma banda mundana. Falei: como é que é? Eu sabia disso, mas eu não queria falar isso com ele, eu queria ouvir isso dele. E eu falei: o que você acha disso? Não, pastor, natural. Ele não entendia a relevância do que ele estava fazendo. Não entendia o significado do que ele estava fazendo. Querido, escute isso aqui, isso é muito sério. Deus vai exigir de nós algo maior. Sabe por quê? Porque nós estamos sendo esclarecidos sobre questões espirituais. Eu poderia ser o pastor aqui da casa nova, por isso eu o pastor aqui do carro novo, o pastor que poderia vir aqui e ministrar sobre a sua vida, bênçãos e bênçãos, e falar sobre isso. A Bíblia, eu consigo pegar isso aqui que é na Bíblia e tirar de montes, de várias, para poder ministrar sobre a sua vida. Eu consigo fazer isso aqui, qualquer pessoa consegue fazer isso aqui. Mas escute, olha o que Deus está nos dando aqui, queridos. Deus está querendo algo espiritual com as nossas vidas. Está querendo algo referente à nossa vida espiritual. Eu me lembro que eu conversei com ele, eu falei assim: você está matando a sua esposa. Ele baixou a cabeça, falou: pastor, o que eu faço? É minha fonte de renda. Eu falei: Deus não precisa disso para te sustentar. Pastor, mas eu ganho muito lá. Eu falei: isso está matando você. Ou você sai da igreja e vai para lá, ou você sai de lá e vem para a igreja. Não combina as duas coisas. Presta atenção nisso aqui, queridos. Isso aqui é um ambiente santo. Isso aqui é um ambiente espiritual. Nós estamos falando aqui de coisas espirituais. Como que eu vou pegar alguma coisa corrompida, alguma coisa que o mundo, e vou trazer isso para servir coisas espirituais? Como? Que lógica é isso? Davi entendeu o que ele tinha que fazer. Era a pessoa certa. Alguém tinha que se sacrificar para tocar naquela arca. Não era qualquer pessoa, tinha que ser pessoas especializadas e entendidas de coisas espirituais. E mais que isso, tinha que ser alguém reservado para tocar naquela arca. Oh, aleluia. Davi volta com a cabeça mais baixa, mais humilde agora. Sabe uma coisa, querido? Às vezes alguns tombos na vida levam a gente a ser um pouco mais humilde, leva a gente a pensar um pouco mais que não somos realmente ninguém e que é o Senhor quem faz. Às vezes Deus vai nos levar a situações para a gente poder perceber que eu não sou absolutamente nada nem ninguém. Se não for a mão dele sobre a minha vida, o que será da minha vida? Escuta isso aqui, cantores, escuta isso aqui, vocês que louvam o Senhor, escuta você que ministra a palavra do Senhor, você que prega a palavra do Senhor. Presta atenção aqui, queridos. Nós precisamos de nos voltar um pouco mais para as coisas espirituais.
Eu já disse aqui uma época e volto a repetir: o pregador, ele tem que de repente gastar meia hora lendo a Bíblia, mas ele tem que gastar pelo menos 2 horas falando com Deus. Senhor, qual a tua vontade? O que o Senhor quer que eu ministre? Qual deve ser, Senhor, a revelação da tua palavra? Eu tenho que passar mais tempo em comunhão com Deus do que em comunhão com os livros, comunhão com os conhecimentos. Apesar que o conhecimento é excepcional, eu tenho que me dedicar um pouco mais na presença do Senhor. E aqui vem para cá, líder, escute isso aqui. Olha a liderança, você que ocupa um cargo de liderança na igreja, presta atenção que eu vou falar com você aqui. Escute isso. Você precisa entender a relevância do que você está fazendo. Eu preciso entender a relevância do que eu estou fazendo. Nós precisamos entender a relevância do que nós estamos fazendo. Quando eu falo para a igreja, porque a gente entrou num corpo aqui e vamos adorar a Deus, precisamos entender a relevância do que estamos fazendo, queridos. Estamos falando que estamos adorando o Senhor do universo, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Como assim você terminar de assistir um culto e participar de coisas mundanas? Como assim você terminar de assistir um culto e se envolver em qualquer questão que não está nem aí pelo que está acontecendo? Você não faz filtros, não é capaz de dizer isso não, isso não, isso não. Você não é capaz de filtrar. Como assim eu terminar de assistir um culto e fazer um jogo ou jogar aqui na internet algo de comportamentos ímpios? Escute isso, querido, isso é muito sério para nós. É muito sério para nós. Eu estava outro dia com um pastor, um dos maiores, na época, era um dos maiores pastores do Brasil. Vou falar algo aqui, não vou falar nome não, para jamais vou expor, mas eu peguei ele do evento, irmãos. Deus usou aquele homem de uma forma tão grande que eu nunca entendi aquilo. Ele entrou dentro do carro, eu coloquei ele e ele começou a cantar uma música sertaneja. Eu virei para trás e falei: o que eu estou ouvindo? Perguntei para ele, ele falou: pastor José, faz de conta que você não está ouvindo nada. Eu falei: como é que é, irmão? Olha o que Deus fez com você ali agora. Aí eu brinquei com ele, falei assim: Deus quando te usa você é uma bênção, mas quando o inimigo te pega, só a graça de Deus. Ele falou: o que é isso, pastor Oséias? Esse pregador sumiu, ele desapareceu, a unção dele se foi, ele não entendeu o valor do que estava dentro dele, a relevância do que estava dentro dele. Querido, escute isso aqui, escute o que eu vou falar com você aqui, presta atenção. Nós precisamos tomar decisões muito sérias com relação à nossa vida espiritual. A igreja do Senhor Jesus precisa se reposicionar com relação à sua vida espiritual. Isso diz respeito às suas escolhas. A troca de comportamentos, a troca de olhares, a troca de conversas, a troca de escolhas. Então vai ter que trocar esses aplicativos. Eu já falei sobre isso com você. Vai ter que trocar algumas coisas. Deus está nos exigindo algo maior. A glória dele quer ser manifesta em nossas vidas. Olha o que Davi faz: eu vou buscar a casa do Senhor, e o que tiver de sacrificar, eu me sacrificarei, porque a arca é importante para mim. Eu fui visitar Israel. Do lado direito tem o muro da lamentação. O templo foi destruído. Em cima do templo foi colocado uma mesquita de Alá. Do lado direito, lado esquerdo melhor, tem pedaços do muro. Eu dei a volta, entrei e vi uma fila enorme. Eu falei: o que eles estão fazendo ali? Me disseram: eles estão indo visitar o túmulo de Davi. Davi até hoje é reconhecido pelos judeus o rei mais relevante de toda a história. E a Bíblia diz: acharíamos um rei com um coração igual ao de Davi? Que coração é esse que é capaz de sacrificar qualquer coisa quando se diz respeito
a um objetivo espiritual maior. Escute isso. Talvez você não vai gritar hoje, pulando de alegria, saltando aqui hoje, mas escute isso. Se você, ao terminar esse culto, de repente pegar o seu celular e criar uma listinha de coisas que você terá que fazer, deixar de fazer, ou começar a fazer, essa mensagem serviu para nós nessa noite. É lamentável, queridos, dizer, mas ainda tem pecado de prostituição em nosso meio. Ainda tem pessoas que estão cometendo pecados lá fora e querendo vir fazer coisas corretas aqui dentro. Tem pessoas que ainda estão cometendo erros lá fora e está querendo servir a Deus igualmente os outros aqui entre nós. Tem pessoas que estão traindo o cônjuge e está vindo aqui ainda servir a Deus como se tudo estivesse tudo bem. Tem filhos que estão cometendo pecados dentro dos seus quartos e ainda está querendo vir aqui servir a Deus como se tudo estivesse tudo bem. Tem pessoas trocando mensagens eróticas aí e achando que tudo está 100% bem. Tem pessoas envolvidas em pornografia e vindo para a igreja e achando que tudo está tudo bem. Qual o valor da tua arca? Qual o valor que nós estamos dando, querido, para a presença de Deus? Deus está insistindo comigo e com você, porque está na hora de você, está na hora, pastor Osés também, tomar novas direções, assumir novos comportamentos, tomar novos rumos, fazer novas escolhas. E isso não pode ficar só na pregação, tem que sair e ser vivido aqui, porque daqui a pouco você vai para sua casa, eu vou para minha casa, mas a vida da maioria de nós vai continuar exatamente como era, não vai mudar nada, absolutamente nada. Por quê? Porque eu ouvi uma mensagem maravilhosa, mas ela não gerou mudança dentro de mim, não gerou sede de comportamento. Davi errou, cometeu um erro, ele volta para casa, reconstrói o projeto, refaz o projeto e diz: eu vou lá mais uma vez, eu me interesso pela presença de Deus, o que tiver que fazer, eu irei fazer. Eu disse aqui outro dia, querido, que muitos de nós já recebeu o dom de profecia e não profetiza mais. Muitos de nós recebeu o dom de cura, mas não cura mais. Muitos de nós recebeu dons de pregações, de ministrações, e isso está enterrado, está jogado no lixo. Muitos aqui recebeu palavras proféticas de que Deus faria, de que Deus usaria, e você pegou isso como um papel e jogou no lixo. Não tem valor algum, isso é algo irrelevante para você. Você pegou isso e descartou isso, isso não tem relevância para você. Irmãos, aonde eu entro, eu vejo Deus querendo falar com alguém. Aonde eu entro, eu vejo Deus querendo me usar para falar com uma pessoa. Aonde eu entro, eu percebo que Deus quer me usar. Saí com a Patrícia, fomos almoçar, cheguei no guichê, quando eu olho para a menina, Deus fala assim: é crente. Eu olho para ela: como é que está na igreja? Ela falou assim: como assim igreja? Eu falei: como é que está na igreja? Ela falou: não estou na igreja, pastor. Eu falei: tua mãe está orando por você. No caixa, irmão, cheio de gente. Ela começou a derramar em lágrimas. Eu falei: tem uma senhora que ora pela sua vida. E ela começou a chorar. Eu falei: hoje chega em casa, abrace a tua mãe, porque ela é a segurança da sua vida. Aceite a Jesus, volte. E ela falou: farei isso hoje.
Ela falou: Deus falou, Deus usou o Senhor para a minha vida. Entrei com a Patrícia, vamos comprar uns balões ali. Quando eu estou no caixa, tem um jovem super feliz, todo brincalhão, brincando com todo mundo. Eu olho bem no rosto dele e falo: como é que você está? Ele falou: tudo bem, e você, como é que está? Eu olhei para ele e falei: como é que você está? Ele olhou para mim e falou: você é pastor? Eu falei: como é que você está? Ele falou: tudo bem. Eu falei assim: há quanto tempo Deus te disse o que Ele quer com a tua vida e você não está fazendo? Ele baixou o semblante na hora. Jovem que estava na igreja cantando e pregando, está desviado, estava lá com um brinco no rosto. Não tem nada a ver com isso, eu não estou entrando em critério aqui. Estava com um brinco todo deformado no que diz respeito a um jovem cristão. E ele baixou a cabeça e eu falei: hoje Deus te chama e te dá uma nova oportunidade. Irmãos, eu preciso que você entenda uma coisa: aonde você entrar, você é uma solução de Deus. Eu imagino o Espírito Santo de Deus gritando, querendo que você enxergue o que Ele quer que você enxergue, mas está tão desconexo, não conseguimos ver o que Deus quer fazer na terra. Entende isso? Não conseguimos perceber o que Deus quer nos usar. Eu sei que tem gente pensando aqui: eu não vou mais no domingo lá não, pastor, porque fui lá para poder receber uma palavra de... Eu entendo isso, queridos. Eu queria, sinceramente, mas eu fico sentado ali. A vontade é de vir aqui e às vezes ministrar muitas coisas que estão no meu coração, mas Deus está nos chamando para um refinamento espiritual. Ouça o que eu vou dizer para você: Deus está nos chamando para algo espiritual. E eu vou dizer para você: Deus está me oportunizando e oportunizando para você. É uma porta pequena, é uma janela pequena. Dentro em pouco tempo talvez eu não estarei mais aqui. Eu não sei quem vai estar por aqui, não sei como você vai estar, mas Deus está nos oportunizando um tempo que Ele está dizendo: filho, esse é um tempo que eu escolhi para trazer você para mais perto de mim. Eu preciso conversar com você coisas que eu não consigo conversar há anos. Eu preciso conversar com você, falar de coisas que eu só conseguia falar quando você estava na prova. Lá há muito tempo atrás, que você não era ninguém. Você ia no círculo de oração, eu usava profeta, falava contigo, você me ouvia. O tempo passou, você melhorou de vida, agora você não quer me ouvir mais. Você não quer mais dar atenção no que eu estou falando. Você não quer mais ser sensível. As coisas do mundo estão muito cheias para você. Você tem carro, você tem casa, você tem o melhor, você tem o salário. Está tudo bem, então não precisa de muitas coisas mais. Você acha que é fácil eu falar isso aqui, queridos? Cadê o dom que Deus te deu de revelação de sonhos? Cadê o dom que Deus te deu de ministrar? Cadê o dom que Deus te deu de curar? Cadê o dom que Deus te deu? Deus te deu tantos dons. Isso. Quantas vezes Deus quer falar com a igreja? Ele não encontra um profeta no meio da igreja, querido, que consagrou, que jejuou na semana para Deus poder usá-lo. Quantas vezes Deus quer ministrar uma palavra sobre alguém, mas Ele procura alguém e ninguém se destaca como alguém que tenha jejuado, orado, buscado a presença do Senhor para poder ser o canal dEle. Mas a pessoa passa na frente dele, vai se suicidar, e Deus queria usar você e você não consegue perceber. Estamos muito ocupados com os nossos dias estamos muito ocupados com os nossos afazeres. Davi era um rei. Ele parou tudo e disse: eu quero a presença do Senhor no lugar certo. Eu vou repetir para você: eu quero a presença do Senhor no lugar certo. Duas pessoas entenderam. Eu vou repetir para você: eu quero a presença do Senhor no lugar certo. Se a igreja dissesse isto: eu
quero a presença do Senhor no lugar certo, e eu só vou parar de clamar quando ela estiver lá. Você tem desejo de ganhar dinheiro, irmão, ser próspero? Deus pode te dar em um dia o que você não consegue ganhar em um ano. Deus pode te prosperar em uma manhã o que você não consegue ganhar em 10 anos. Deus colocou em minhas mãos um projeto, Joshua, pago em 30 minutos de conversa. Eu levaria 10 anos trabalhando, economizando aquele dinheiro para poder conseguir fazer aquilo, e não conseguiria. 30 minutos. Eu assinei um contrato. Estava tudo resolvido. O teu problema não é dinheiro. O teu problema não são os recursos. O teu problema não é isso. Não é a saúde. Eu e você entendemos que tem um propósito supremo e que a presença de Deus quer ir para o lugar dela. A presença de Deus entrou numa casa que nunca conhecia, queridos. Ele prosperou aquela casa. 3 meses. Deu a sorte daquela casa. O que essa presença não teria feito no lugar certo, meu irmão? Eu não sei como dizer isso para você aqui, mas escute. Eu e você precisamos valorizar as coisas certas. Entender o que realmente é relevante. Oh, aleluia. Fique de pé, por favor. Feche teu olho, por favor. Curva sua cabeça por um momento. Deus falou comigo. Não sei se Ele falou com você, como Ele falou comigo aqui nessa noite. E Ele mesmo deu uns para profetas. Onde estão os profetas dessa geração? Uns para mestres. Uns para operação de dons, de milagres e maravilhas. Uns para a palavra de conhecimento, revelação. Ah, que saudade Deus tem do tempo em que você perdia a noite tentando falar com Ele. Ah, que saudade Deus tem do tempo que falaram sobre batismo com o Espírito Santo para você, e você ficou sem conseguir dormir porque você queria ser batizado com o Espírito Santo. Ah, que saudade Deus tem quando você ouviu o pastor dizendo que o dom de profecia estava sendo entregue na igreja como você desejou. Ah, como o Espírito Santo de Deus tem saudade quando você queria tanto ser usado para curar enfermos e operar milagres e maravilhas. E você orava querendo isso. Ah, como o Espírito Santo de Deus tem saudade quando você insistia para que Ele te usasse na palavra e você queria ser usado para impactar vidas. Lamentavelmente, as orações mudaram, o
O foco é outro hoje. Mas Ele está dizendo hoje: filho, filho, coloque a presença no lugar dela. Ouça o Espírito de Deus falando conosco hoje, queridos. Filho, coloque a presença no lugar dela. Ouça o Espírito de Deus falando comigo e com você aqui hoje. Filho, coloque a presença. Interesse pela presença. Busque a presença. Tenha sede pela presença. Essa presença é a tua vida. Essa presença vai te sustentar. Essa presença vai te animar. Essa presença vai te diferenciar. Esta presença vai te fortalecer. Esta presença vai te revelar aquilo que o teu olho nunca viu, teu ouvido nunca ouviu. Você nunca conseguiu imaginar nem pensar. Essa presença vai trazer a revelação, teu entendimento, coisas que ninguém consegue entender. Você vai ver aquilo que ninguém vê. Você vai entender aquilo que ninguém entende. E você será usado para aquilo que ninguém está sendo usado. Em momentos você vai ser um contratempo. Em momentos você vai ser uma pedra de tropeço. Vai ter momentos que eles vão te ignorar e às vezes querer que você não esteja ali. Mas a minha presença vai ser o suficiente para você. Será que você consegue falar línguas estranhas por um momento, um minuto? Talvez a tua oração com Ele: eu quero o desejo dessa presença. Talvez o teu pedido para Ele é um pedido de perdão, porque você está envolvido em tantas coisas e você quer mudar isso. Talvez o seu pedido é dizer: Senhor, eu preciso sentir esse desejo da tua presença. Pai, nós estamos em tua presença. Obrigado por falar conosco. Leva-nos em paz pelos nossos lares, Senhor. Dá-nos uma semana de bênção e de paz. Fale conosco, Senhor, nessa semana. Nos instrua nessa semana, Pai. Porque nós precisamos entender o valor da tua presença. E o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do querido Espírito Santo de Deus esteja sobre as nossas vidas, as nossas famílias, não só hoje, mas para todo sempre. Tenha uma semana abençoada, queridos.